Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua orientação, a Tua graça sobre as nossas vidas, para que venhamos a extrair o máximo possível do que o Senhor tem para nos dizer. Nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude aqui agora. Em nome de Jesus. Amém. Tiago capítulo 4. Apenas os versos 11 e 12 dizem assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Depois de condenar aqueles que estavam flertando com o mundo, tendo amizade, envolvimento com o mundo, se você observar, ele vai dizer isso no verso 2. A partir do verso 2, ele vai dizer que, no verso 4, ele vai dizer que algumas pessoas estão flertando com o mundo. Depois de falar isso, Tiago vai abordar duas expressões do mundanismo: maledicência e presunção. Do verso 13 ao verso 17, ele vai falar da presunção. Nesses dois versos que nós vamos analisar hoje, ele vai falar da maledicência. E aí no capítulo 5, ele ainda vai falar de uma terceira expressão de mundanismo, que a gente vai abordar daqui a 2 semanas, que é uma atitude de arrogância e de impiedade dos homens ricos e injustos para com as pessoas carentes e necessitadas. Então, ele vai falar de 3 expressões do mundanismo: maledicência, presunção e impiedade. Hoje nós vamos abordar ou conversar aqui apenas acerca da maledicência, que é uma atitude que Tiago vem condenando ao longo da sua epístola. E então ele vai dizer: não faleis mal uns dos outros. É interessante que depois de um tom áspero que ele utiliza nos 10 primeiros versos, nesse início do capítulo 4, Tiago é bem rude, é bem incisivo, quando ele vai denunciar várias coisas erradas. Aí depois desse tom incisivo e áspero, ele volta a um tratamento mais familiar. Ele começa o verso 11 dizendo assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. E é uma coisa assim incrível, como que novamente nós estamos diante de uma exortação bíblica a respeito do controle da língua. Preste atenção, eu não estou repetindo mensagem. Eu estou apenas seguindo o texto. Eu estou apenas pregando expositivamente. Quem está repetindo a mesma exortação é a Bíblia. E é impressionante como que aqui no livro de Tiago, principalmente a maledicência, ela é consistentemente proibida, veementemente atacada. Chama a atenção a severidade com que o livro de Tiago critica, condena os chamados pecados da língua. Então,
É até complicado pregar, porque aquilo que eu já falei, já quase que exauri o tema de pecados da língua. Pelo menos o que eu tenho lá de coisas arquivadas e guardadas e estudadas. Mas assim, para não deixar passar em branco, a gente não pular o verso, a gente queria lembrar novamente o fato de que fofoca nunca nasce do respeito. A origem da fofoca nunca é o respeito. Se você faz uma fofoca, você está sendo desrespeitoso. Fofoca nunca reflete amor. Nunca, em momento algum. Fofoca retira completamente todo vestígio de humanidade que há em você. Porque quem faz fofoca está representando o diabo. Tira de você qualquer vestígio de bondade que possa existir em você. A fofoca, ela nos faz cada vez mais parecidos com Satanás. A fofoca, ela nunca leva em consideração aquilo que existe de bom na pessoa que está sendo caluniada ali. A fofoca, ela diminui o próximo, ela ridiculariza o próximo. Ela, nas palavras de Jesus, vai assassinar o próximo. Talvez o que a gente precisasse aqui era definir fofoca. Porque muita gente fala as coisas e acha que não é fofoca. Faz fofoca na oração. Oração pode ser instrumento de fofoca. Faz fofoca das mais diversas maneiras. Boato, fofoca, maledicência não precisa de esclarecimento, precisa de arrependimento. Está aí no esboço que vocês apanharam uma frase do, não sei se ainda é, mas até há pouco tempo era diretor da Faculdade Batista de São Paulo. Quem semeia fofoca, Lourenço Estelio Rega, quem semeia fofoca, planta boato e fertiliza a maledicência, não precisa de informações, precisa de uma transformação de caráter, necessita de uma renovação de mente. Então, gente, mais uma vez nós estamos diante de uma exortação bíblica para aprendermos a segurar a nossa língua. Não é por acaso que a Bíblia bate nessa tecla. A Bíblia sabe que nós temos uma tendência enorme de querer falar mal das pessoas. E aí, Tiago, ele vai nos dar uma informação a mais sobre o pecado da língua que até então a gente não tinha abordado aqui. Tiago entende que falar mal do irmão é a mesma coisa que julgá-lo. Para ele, as palavras, elas apenas refletem um julgamento que nós já fizemos em nosso coração. Elas são apenas a expressão de um crime que já aconteceu. O crime, o assassinato já aconteceu no nosso coração. As palavras, elas são apenas a expressão daquilo. E aí ele diz assim: aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, aí ele diz assim, fala mal da lei e julga a lei. Essa é a informação nova que ele nos traz. Em que sentido que o fofoqueiro, ao falar mal do próximo, está condenando a lei? Se você lembrar lá em Levítico 19, na lei é dito que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. O próprio Jesus disse lá em Marcos 12 que esse era o maior de todos os mandamentos. Aliás, Jesus ele vai elevar o padrão. Jesus vai dizer assim: nós devemos amar o outro
mais do que a nós mesmos. Jesus disse isso. Devemos amar o outro mais do que a nós mesmos. Não, pastor, Jesus não disse, porque Jesus disse que nós devemos amar o outro como ele amou. E como que Jesus nos amou? Entregando a sua vida por nós. Então, criticar outra pessoa não é amá-la, não é respeitá-la. Sendo assim, criticar alguém implica em criticar aquilo que a lei nos diz. Ao falar mal de um irmão, nós tomamos a lei nas nossas mãos, Tiago vai dizer aqui, e assumimos o papel de legisladores. Se julgas a lei, ele diz, não és observador da lei, mas juiz. Tiago está dizendo, olha, não cabe a mim e a você assumir o papel de juiz, de legislador. Isso não convém. Essa responsabilidade não nos pertence. Essa tarefa só pode ser cumprida por Deus. Ele vai dizer só existe um que é o legislador e juiz, verso 12. É aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? O que Tiago está dizendo é que quando nós julgamos alguém, nós estamos assumindo o papel de Deus. Nós estamos tomando o lugar de Deus. Quando nós falamos, fulano fez isso, isso e isso, e falamos com uma entonação de fofoca falando mal, nós estamos dizendo, por inferência, que fulano não devia fazer aquilo. E se nós estamos dizendo fulano não devia fazer aquilo, nós estamos julgando. E se estamos julgando, estamos tomando o lugar de Deus. Essa é a principal característica, Tiago está dizendo, desse pecado maligno. Não sei se você está entendendo que Tiago está aprofundando o nível da conversa. Tiago está elevando o padrão. Tiago está dizendo assim, quando alguém faz fofoca, não é apenas a fofoca em si que é pecado, não é só isso, tem mais, o negócio é pior. Quando alguém fala mal do outro, essa pessoa está indo contra a lei, está julgando a lei, está se tornando legislador e juiz e está assumindo o lugar de Deus. Tiago está dizendo, olha, as consequências, as repercussões de falar mal do outro é muito pior do que a gente imagina. Nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Estamos assumindo uma função que só cabe a Deus. Isso não nos pertence. Então, o que a princípio parece ser um simples pecado contra outra pessoa, na raiz dele se revela o quê? Uma arrogante pretensão de tomar o lugar de Deus. Tiago está dizendo, olha, fofoca é um negócio muito grave. Não é simplesmente falar mal do outro, é você julgar a lei. É você, ao julgar a lei, assumir o papel de Deus. Por isso que esse pecado é tão sério. Porque quem foi na história que tentou tomar o lugar de Deus? Então, quando você faz fofoca, você está se assemelhando a Lúcifer. Você está querendo para si algo que não pertence a nenhuma criatura. O negócio é muito sério. O negócio é muito sério. Quando nós abrimos a nossa boca para falar mal do outro, nós estamos agindo como Satanás, como o diabo. Então, olha o que Tiago está nos ensinando aqui. Primeiro, assumimos uma postura arrogante, cheia de empáfia e orgulho.
Depois, assumimos o papel de legisladores e juízes, que na verdade não nos pertence. E por fim, tomamos o lugar de Deus e cometemos o mesmo pecado de Lúcifer. Gente, não é por acaso que Provérbios 6 vai dizer assim, existem 6 coisas que aborrecem o Senhor. A 7ª, a sua alma abomina. Tem 6 coisas, imagina, 2 irmãos conversando. Tem algumas coisas que papai não aguenta não, hein? Isso aí papai não suporta. Agora, o que você fez, papai odeia. Não é possível que você fez isso. Irmãos sabem qual é a severidade do castigo de um pai. Salomão está dizendo para os irmãos dele, olha, existem 6 coisas que papai aborrece. Papai fica zangado, com olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras. Agora, a 7ª, ele abomina. Qual é? O que semeia contenda entre irmãos. Como que a gente faz isso? Irmãos, como que é possível fofoca ser pior que mãos que derramam sangue inocente? É porque a fofoca nos leva a tentar e a querer assumir o lugar de Deus. Quando eu sei alguma coisa de uma pessoa e eu passo à frente, eu estou querendo julgar essa pessoa e dizer como ela deveria agir, e ela não está agindo. Então, se você sabe de uma coisa, morra com você. Leve para o túmulo com você, não passe à frente, não conte a ninguém. Mais uma vez a Bíblia está dizendo, controle a sua língua. Porque as repercussões de você ter uma língua que não cabe dentro da boca são as piores possíveis. Tiago vai dizer em versos anteriores, a língua ela é um mundo de iniquidades, ela destrói tudo. E além da destruição que ela causa ao redor, ela toma para si a pretensão de ser igual a Deus. Então, por que Deus abomina, diz Salomão? Porque além de destruir a comunhão do povo dele, esse pecado faz o pecador ter a pretensão de se igualar a Deus. E não existe nada que aborreça tanto ao Senhor como alguém querer ser igual a Ele. Então Tiago cava mais, ele percebe, o tumor aqui é maior do que se imaginava. O negócio aqui está mais feio. Não é simplesmente uma fofoquinha, é você querer assumir o lugar de Deus. Este juiz e legislador, diz Tiago, pode salvar e fazer perecer. Verso 12. É bem provável que Tiago esteja aqui citando aquelas palavras de Mateus 10, quando Jesus disse assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. É uma referência a Mateus 10, certamente, essa palavra dele aqui, aquele que pode salvar e fazer perecer. A ideia aqui é que somente a Deus pertence a autoridade de poder julgar e condenar. Somente pertence a Deus essa possibilidade de julgar e condenar pecadores.
E aí Tiago então diz assim no verso 12: tu, porém, quem és que julgas o próximo? Essa pergunta aqui, gente, ela é dirigida diretamente à pessoa que fala mal dos outros. Tiago escancara e ele vai direto, ele vai na lata, né, como a gente diz por aí. Ele é direto, ele diz assim: quem você pensa que é? Quem você pensa que é para ficar falando mal dos outros? A pergunta parece que tem a intenção de envergonhar o fofoqueiro. Quem que você pensa que é para ficar falando mal dos outros? Você acha que você não é tão ímpio quanto ele? Você não faz o que ele faz, mas ele também não faz coisas que você faz. Quem é você? É como se, na linguagem popular, uma pessoa virasse para outra e dissesse assim: que moral você tem para falar de mim? No ditado popular é o sujo falando mal lavado. Quem é você que pensa que pode falar mal do outro? É impressionante como que na Bíblia, como que as Escrituras fazem esse tipo de pergunta para expor o pecador, para expor, por exemplo, a arrogância humana. Porque quem fala mal do outro é um arrogante. E a Bíblia o tempo inteiro faz essas perguntas na lata para envergonhar o arrogante. Por exemplo, Jó capítulo 38 diz assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus perguntando diretamente: quem é você para julgar a forma como eu controlo o mundo? Romanos 9, Paulo vai dizer assim: quem é você, homem, para discutir com Deus? Depois que ele expõe lá a doutrina da predestinação, a qual muitas pessoas dizem que é uma injustiça, Paulo vai tombando por terra os argumentos e chega uma hora que ele diz assim: olha só, quer saber de uma coisa? Quem você pensa que é para dizer a Deus o que ele tem que fazer com as suas criaturas? Quem é você? Romanos 14, Paulo vai dizer: quem és tu que julgas o servo alheio? Então essas perguntas, elas nos mostram que nos colocamos na posição de legisladores, de juízes, quando nós perdemos a nossa convicção de pecado, quando nós perdemos a capacidade de enxergar a nossa depravação, a nossa impiedade, a nossa iniquidade. Quando nós perdemos o espírito quebrantado e humilde em relação ao próximo e à vida. Mas agora preste atenção num detalhe muito importante aqui. Eu estou vindo em um sentido de argumentação seguindo o texto bíblico aqui. Agora, pode parecer, para quem não prestar atenção ou não entender o que eu vou fazer aqui, que eu vou tentar desconstruir tudo que eu construí até agora. Não é isso. Presta muita atenção. A Bíblia, ela nos proíbe julgar, mas ela nos estimula a discernir. Julgamento é uma coisa, discernimento é outra. As Escrituras nos ensinam que julgar é você estabelecer um veredito, é você discernir. Julgar é estabelecer um veredito. Discernir é você buscar uma compreensão. Julgar é prerrogativa divina.
Já você observar para discernir é responsabilidade humana. E o que eu vou tentar mostrar para vocês daqui até o final da mensagem é a diferença de julgamento e de discernimento. Para que você não utilize como justificativa para o seu julgamento o discernimento. Fala assim, eu estou apenas discernindo. Não é isso. Então, até aqui, eu estou tentando mostrar para vocês que é um pecado hediondo falar mal do outro. No entanto, a Bíblia nos estimula e nos ensina a discernir. E o que é discernimento? E ao tentar mostrar o que é discernimento, eu vou estar tentando definir o que é fofoca. Por exemplo, um dentista, que na igreja nós temos vários, né? Vários dentistas. Um dentista, ele pode ali olhar a boca de um paciente e dizer para ele assim, olha, dá para perceber claramente que você não anda escovando os dentes. Perceptivelmente. Você não tem tratado da sua higiene bucal com uma regularidade. Olha, sua gengiva, ela está aqui com uma placa bacteriana. Tem uma cárie aqui do lado direito, outra mais aqui embaixo, aqui e acolá. Quando o dentista faz isso, ele está constatando a regularidade da higiene bucal do paciente. O dentista, ele está o quê? Vendo e contando aquilo que ele vê. Para quem que ele está contando? Para o paciente. Ele não foi lá no Face e colocou assim, meu paciente tal está com a boca toda destruída, olha só aqui, ó. Ele está vendo e contando para o paciente a condição dos dentes do paciente. Nenhum de nós é louco de afirmar que o dentista está ali o quê? Condenando o paciente, condenando os dentes do paciente, as gengivas do paciente. Ele está ali avaliando as condições daquele paciente em comparação com as condições desejáveis da boca de um paciente saudável. Esse é o trabalho do dentista. O que não é trabalho do dentista é dizer assim, ó, você, por favor, nunca mais volta aqui no meu consultório porque a sua boca está toda suja, imunda. Odiar o paciente, desprezar o paciente por causa das cáries do paciente. Se ele fizer isso, ele vai estar o quê? Banindo, excluindo o paciente da vida dele e perdendo dinheiro. Nenhum dentista faz isso. Da mesma forma que o dentista, a gente não pode julgar. Mas nós precisamos discernir. É diferente de julgar. Nós não nos cabe, nós não devemos nos aventurar a separar o joio do trigo. Jesus disse que a gente não pode fazer isso, porque joio e trigo são muito parecidos. Então, nós não devemos nos aventurar a separar joio do trigo. Mas a gente também não pode misturar alhos com bugalhos. Precisa discernir. Nós não devemos julgar para dar um veredito. No entanto, nós não podemos nos isentar de discernir para saber a quem seguir e o que fazer em determinadas situações. Para esclarecer e para ficar mais fácil de entender, vamos ler o texto que diz
Isso que eu estou tentando defender aqui de Mateus capítulo 7. Mateus 7. Os 6 primeiros versos dizem assim: não julguei